João 12:48 diz assim: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. O primeiro ponto é você entender que nós vamos ser julgados pela palavra de Deus. O próprio Jesus Cristo está falando que nos últimos dias nós vamos ser julgados pela palavra dele. Tá? O segundo ponto importante é que em 2 Timóteo 3,14, Timóteo 3,14 diz assim, 14 até o 17: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tem aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É importante você meditar em todo o versículo, mas o que eu quero chamar a tua atenção é no 16. Toda a escritura divinamente inspirada. Há um segundo ponto importante. O primeiro, que Jesus fala lá em João 12:48, nós vamos ser julgados por esse evangelho. O segundo ponto importante é que toda a Bíblia Sagrada ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então não está erro. A Bíblia Sagrada é um livro de Deus. A Bíblia Sagrada é a responsabilidade do Criador com todos nós. Se não houvesse Bíblia Sagrada, não haveria condenação. Se há os mandamentos de Deus, é porque vai haver um julgamento mediante a palavra, como o próprio Jesus Cristo fala em João 12:48. Que no último, ele não nos julga, mas no último dia, a palavra que ele tem pregado, essa vai nos julgar. Tá? Eu espero que vocês tenham compreendido. No Antigo Testamento, na dispensação da inocência, da consciência, governo humano e patriarcal, não havia leis nem regras para quem ingerisse bebida alcoólica. Tá? Não, no Antigo Testamento, na inocência, na dispensação da inocência, consciência, governo humano e patriarcal, não havia leis nem regra para quem ingerisse bebida alcoólica. Nós vamos ver isso em Gênesis 9:20. Gênesis 9:20. Gênesis 9:20 até o 25. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. Descobriu-se é que ele estava nu, estava despido, tá? E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram sem Jafé uma cama, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriu a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé de seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E diz: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Um ponto importante aqui, eu estou te provando que no tempo da dispensação da inocência, da consciência, governo humano patriarcal, não havia mandamento de condenação para quem se embriagasse, para quem bebia vinho ou bebida forte. A prova que nesse texto que nós acabamos de ler, a gente não vê uma repreensão para Noé que ficou pobre, mas sim para Cã, que viu seu pai nu. Por quê? Porque havia uma lei
que o filho não poderia ver o pai nu, ou nenhum parente poderia ver os seus parentes nu. Havia essa lei. Eu vou te mostrar que ela está lá em Levítico 18:7. Levítico 18:7. Levítico capítulo 18, versículos 6 e 7. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez do teu pai e da tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirá a sua nudez. Tá? Então isso é um ponto muito importante para nós chegarmos numa conclusão que houve uma repreensão para Cã, porque viu seu pai nu, porque havia uma lei a esse respeito. Mas não havia mandamento nem crítica a quem ingerisse bebida alcoólica ao ponto de se embriagar, que é o caso de Noé. Eu espero que aí você esteja compreendendo, tá? No Antigo Testamento, na dispensação lei, tá? Na dispensação lei, o Senhor cria a lei do nazireado, que é tipologia do povo de Deus no Novo Testamento. Tipologia é sinal, figura de como seria a dispensação da graça, sem bebida alcoólica. Dispensação da graça já é o Novo Testamento, já é vivendo a dispensação da graça. Então, o nazireu era uma tipologia do tipo dos crentes que vinham, dos crentes futuros, da vontade do Pai. Em Números, capítulo 6, versículo 1 até o 6, a gente pode ver a lei criada do nazireu. A lei criada pelo próprio Deus. É Números 6, capítulo 6, versículo 1 até o 6. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá. Nem beberá alguma beberagem de uva, nem uvas frescas, nem seca comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas. Guedelha eram os cabelos longos e despenteados. Despenteado, não poderia passar pente, tinha que deixar crescer sem pentear, tá? Isso significa guedelha, do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de nenhum morto. Então essas eram as regras básicas do nazireu. Mas nós estamos falando aqui em questão da bebida. Então você vê que o nazireu, Deus tirou o vinho e a bebida forte. Está bem especificado aqui, ó. De vinho e bebida forte não se apartará. Você vê que nem o vinho nazireu poderia beber. Por quê? Porque o nazireu já era uma tipologia dos crentes do Novo Testamento, tá? Eu espero que você esteja compreendendo. Exemplo de nazireu no Antigo Testamento: Juízes 13, 1 a 7, Sansão. 1 Samuel 1,11, Samuel era nazireu. Nós temos aqui um ponto muito importante. Em Levítico 10, versículo 8. Levítico 10. Levítico 10, capítulo 10, versículo 8 até o 10. E fala o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Preste bem atenção
nesse versículo, que Deus chama a atenção de Arão, que nem ele nem os filhos, quando ingerisse vinho ou bebida forte, não entrasse na tenda da congregação. O que eu entendo que a tenda da congregação é onde estava a arca do concerto. E lá dentro da arca habitava o Deus Todo-Poderoso. Compreenda que hoje, o Novo Testamento, Deus não habita mais dentro da arca, da tenda da congregação. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus habita dentro de nós através do Espírito Santo. Então, raciocine comigo. Se no Antigo Testamento Deus não queria que o Arão, o sacerdote e seus filhos, entrasse na tenda da congregação, tendo ingerido bebida alcoólica, o que é que nós compreendemos? Deus habitava dentro da arca. Hoje Deus não habita dentro da arca, habita dentro de nós. O que fica entendido? Que Deus não quer que esse templo que somos nós, do Espírito Santo, seja invadido por bebida alcoólica. Eu espero que você esteja compreendendo, tá? Então isso aqui que Deus falou para Arão no Antigo Testamento, no tempo da lei, tá? Já é uma tipologia daquilo que deu um sinal, uma figura daquilo que Deus ia querer no Novo Testamento. E preste atenção, eu falei atrás que a dispensação da inocência, consciência, governo humano e patriarcal, não havia lei nem regras para a questão da bebida alcoólica. Nós estamos vendo em Levítico. Levítico já é a dispensação da lei. E na lei já há uma cobrança de Deus. Já há uma cobrança de Deus. Então veja que com o decorrer das dispensações, as coisas vão mudando. Seja inteligente para compreender isso. Você não pode estudar a Bíblia de uma forma grosseira. Você tem que ter inteligência, perspicácia para discernir a vontade do Pai. Porque Deus não toma nenhum de nós inocente. Azar daquele que lê a palavra de Deus, estuda a Bíblia Sagrada de uma forma grosseira. Se encha do Espírito Santo, tenha comunhão com o Senhor, para que Ele possa te revelar verdadeiramente os ensinamentos da palavra de Deus, para que você possa adquirir a salvação da sua alma, tá? Então, eu espero que você esteja compreendendo aí, tá? Em Isaías 40, capítulo 40, versículos 3, Isaías 40, capítulo 40, versículo 3, diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o erro, vereda ao nosso Deus. Primeiro ponto, o livro de Isaías é um profeta messiânico. Ou seja, ele fala diretamente de Jesus Cristo. Segundo ponto, o livro de Isaías, ele é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento. Veja bem, Isaías fala de Jesus Cristo, Isaías profetiza sobre o Novo Testamento, fala de Jesus Cristo e fala de João Batista. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endirai o erro, vereda o nosso Deus. João Batista era um nazireu. João Batista era um nazireu, ele não bebia vinho, se vestia de pele de animais. João Batista não cortava os seus cabelos, nem penteava os seus cabelos. Então João Batista é um nazireu, é uma tipologia. Um detalhe importante: João Batista é o primeiro cristão, é o primeiro crente, é João Batista. Então compreenda que ele é um modelo, ele é uma figura do novo crente, porque ele, como diz o versículo, ele estava preparando o caminho do Senhor. De que Senhor? Jesus Cristo, que viria para cumprir o Novo Testamento, para cumprir as escrituras no Antigo Testamento que falavam sobre ele. Eu
espero que está sendo claro para você, tá? Então, João Batista é um tipo de nazireu. Um tipo de nazireu. Veja bem que quando Deus criou o nazireu, é muito importante você compreender que Deus não coloca nada na Bíblia Sagrada em vão. Tudo que o Senhor colocou na Bíblia Sagrada tem um significado, porque Deus sabe que Ele não poderia falar nada que não tivesse valor, porque senão ficaria um livro medonho. Então Deus teria que sintetizar falando coisas importantes, porque ali Ele estava tratando de salvação de almas, que é muito sério. Uma pessoa passar sua eternidade no inferno. Então Deus jamais colocaria algo que tivesse significado. Então o nazireu no Antigo Testamento tem um significado muito grande, porque era uma tipologia. E quem vem trazer essa tipologia no Novo Testamento é João Batista, tá? João Batista, que não comia pão e nem bebia vinho, tipo de nazireu. A partir da dispensação da lei, com a criação da lei do nazireu, encontramos versículo de repreensão por excederem no vinho a bebida forte, do contrário da dispensação do governo humano, exemplo de Noé. Tá? A partir da dispensação da lei, com a criação da lei do nazireu, encontramos versículo de repreensão por excederem no vinho e na bebida forte. Se você fizer uma observação no Antigo Testamento, você vai ver que há uma diferença nas dispensações. Quando chega na dispensação da lei, começa a haver uma cobrança para aquele que se excede, uma cobrança sem condenação, mas crítica da parte do Senhor daqueles que chegam a se embriagar com vinho. Não foi o caso de Noé. Noé se embriagou e não houve repreensão nenhuma. O que nós aprendemos? Que no decorrer das dispensações, o Senhor vem mudando a postura dos seus servos, da forma como Ele queria que vivesse, tá? Então aprenda aí. Vamos ver depois da dispensação da lei, alguns versículos já com críticas pesadas àquelas pessoas que se embriagaram, aquelas pessoas que se excediam no vinho e na bebida forte. Provérbios 23, 20. Provérbios 23, 20. Provérbios 23, 20. Até o 21. Não estejais entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. O versículo 30 até o 35. Para que se demorem perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada, para os que se demoram perto do vinho. Demorar perto do vinho quer dizer beber muito. Você está aí demorando porque você está bebendo muito. Demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e o escoa suavemente. No seu fim morderá como cobra, e como basílico picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidade, e serás como o que dorme no meio do mar, e como o que dorme no topo do mar, e dirás: escaparam-me e não me doeu, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez? Então preste atenção. Preste atenção que aqui em Provérbios já começa uma crítica
aquelas pessoas que se excedem na bebida. Veja que não há um mandamento de condenação, mas já uma crítica, coisa que não acontecia na dispensação do tempo de Noé. Já não acontecia, mas a partir do momento da lei que foi criado o Nazireu, da dispensação da lei para cá, já começa a mudança. De uma dispensação para outra, já houve a mudança, tá? A dispensação que eu falo, a dispensação da inocência, consciência, governo humano e patriarcado. Até aí não havia crítica nenhuma para quem se excedesse da bebida. Mas quando entrou na dispensação da lei, aí começa a exigência da parte do Senhor, tá? Como nós estamos vendo aqui em Provérbio, tá? Falando que a bebida é como uma cobra, né? Que você bebe e depois a cobra te pica. É o resultado da bebida, que você se embriaga, fica olhando para as mulheres, dando princípio a adultério, pecando, porque aqui nós estamos em Provérbio, já tinha as leis de Moisés. Já tinha as leis de Moisés no Êxodo 20, não adulterarás. Então, aqui o Senhor, através de Salomão, está falando do resultado da bebida forte. Então, a crítica aqui é para quem se excede, tá? Quem se excede, o resultado é como uma cobra venenosa, tá? Que no final a cobra vai te picar. Que no final da bebida, ele vai te trazer problema na tua vida, tá? Vamos ver Isaías 5:11. Isaías 5:11. Isaías 5:11 até o 14. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Harpas e alaúde, tamboris e pífaro e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso a sepultura aumentou o seu apetite, abriu a boca desmesuradamente, e a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles folgavam, a ele desceram. Então veja que há uma crítica muito forte aqui em Isaías para aqueles que se excedem, né? Para aqueles que se excedem, quer dizer, o versículo mostra derrota, fracasso, ser escravizado pelo inimigo, tudo resultado da bebida. Veja que o Antigo Testamento já começa, depois da dispensação da lei, já começa a fazer uma crítica para quem bebe vinho e bebida forte, para quem se embriaga. Preste bem atenção, justamente uma preparação já para o Novo Testamento, que o Senhor, através do apóstolo Paulo, iria cortar completamente, iria colocar leis e mandamentos de condenação do inferno para quem somente bebesse vinho ou bebida forte, tá? Aqui no versículo 22 diz assim mesmo: ai dos que são poderosos para beber vinho, homens forçosos para misturar bebida forte, tá? O ai é da ira de Deus, tá? Então eu espero que você esteja aí entendendo. Em Isaías 28:7 fala assim, Isaías 28:7: mas também estes erram por causa do vinho, olha, e com a bebida forte se descaminham. Olha, deixa eu fazer aqui uma observação. Mas também estes erram por causa do vinho e com a bebida forte, tá? Quando fala o vinho, porque se você toma o vinho em quantidade grande, ele te embriaga, ele embebeda. E a bebida forte, uma quantidade pouca, já te embriaga, tá? Mas o vinho e a bebida forte embriaga da mesma forma. Se desencaminham até o sacerdote, o profeta. Olha, falando do sacerdote e do profeta que bebe no Antigo Testamento, erram por causa da bebida forte. Olha, são absorvidos do vinho. Erram por causa da bebida forte, porque a bebida forte é embriaga. São absorvidos por vinho, por quê? Porque absorve muito vinho, toma muito vinho
forma. Descaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Tropeçam no juízo por causa da bebida, faz coisas erradas. Presta atenção que tropeça no juízo não está falando em condenação, não está falando que alguém vai ser condenado porque bebeu vinho e bebida forte, está dizendo que tropeça no juízo, mas não tem nada explícito, claro, sobre condenação, como a gente vê no Novo Testamento. No Novo Testamento é claro, tá? É muito claro isso no Novo Testamento, tá? Nós vamos ver aqui em Abacuque 2, 15 e 16. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas o teu odre e o embebedas para ver a sua nudez, serás farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também e ser como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti, o vômito ignominioso cairá sobre a tua glória. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, e tu que chegas o teu odre e o embebedas. Preste atenção que Abacuque está falando daquele que dá bebida ao seu companheiro e embebeda. Então a crítica do Antigo Testamento na dispensação da lei é a questão de embriagar-se. É a questão de embriagar-se, porque perde o sentido. Ai daquele que dá beber ao seu companheiro, tu que chega o teu odre e embebedas para ver a sua nudez, para ver a sua nudez. Então a crítica do Antigo Testamento, principalmente na dispensação da lei, tá? Porque a dispensação do tempo de Moisés, a dispensação da inocência, da consciência do governo humano e patriarcal, não havia nenhuma crítica, Foi a partir do momento da dispensação da lei, em que o Senhor ele criou o nazireado. A partir daí a gente começa a ver versículos criticando aquele que bebe ao ponto de embriagar-se. Críticas, não com condenação do inferno, que isso fique bem claro, tá? Então nós vamos dar sequência. Eu quando vejo esse versículo aqui, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, eu fico me lembrando do Bispo Macedo, Edir Macedo da Universal, ele que tem igreja no mundo inteiro. Bispo Macedo, reveja o seu conselho enquanto o Senhor vive. A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. O Senhor levedou, o Senhor tufou por causa da sua riqueza. Mas nunca é tarde, Assim como Natã veio ao rei Davi e o repreendeu, porque ele tinha cometido adultério, tinha feito o que fez. Davi como rei foi humilde, se humilhou na presença do Senhor, teve muitas atribulações, mas se humilhou e voltou para a presença do Senhor. O Senhor, Bispo Macedo, é como um rei aqui nessa terra, de tanta riqueza que o Senhor deu. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É bom que as vendas dos seus olhos caiam, porque o Senhor está muito empolgado, pensando que está agradando a Deus com o templo de Salomão que o Senhor está construindo, gastando milhões e milhões de dólares. Mas reveja o conceito da palavra, reveja o que o Senhor está fazendo. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. O Senhor está dando de beber a milhões e milhões de pessoas que são ovelhas do seu rebanho que é de Jesus Cristo. Então veja esse humilde profeta aqui, ouça a palavra do Senhor, porque eu creio que o Senhor me usa nesse momento para falar com o Senhor, por amor à sua alma, amor a milhões de almas que está sob o seu comando.
O Senhor Jesus Cristo disse para os fariseus: vocês não entram no reino de Deus e ficam impedindo com que os homens entrem no reino de Deus. É o mesmo seu caso, Bispo Macedo. O Senhor não entra no reino de Deus e fica impedindo que milhões entrem, ensinando eles no Novo Testamento a ingerir bebida alcoólica. Refaça o seu conceito, volte para a palavra de Deus, não perca o foco, porque quando Deus ergueu o Senhor fazia a vontade de Deus, mas depois desse império construído, o Senhor perdeu o foco, perdeu a visão. Seja humilde, Bispo Macedo, e venha em rede nacional e refaça o que o Senhor fez. Conserte e venha em rede nacional e proíba dentro da palavra de Deus. Seja humilde, porque a sua riqueza não lhe levará para o céu, não lhe dará o paraíso a sua riqueza, e sim a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, assim ele viverá. Passará o céu e a terra, e as minhas palavras não hão de passar. Tudo que está escrito vai se cumprir. Veja a introdução lá em João 12:48. Todos seremos julgados pelo Evangelho. O próprio Jesus Cristo fala. Então reveja o seu conceito de Bispo Macedo. Enquanto o Senhor vive, tire essa arrogância, essa prepotência, tire esse orgulho bobo, esse orgulho que são características de Satanás, do seu ministério. Porque o Senhor está em silêncio, mas a palavra dele está aqui escrita, e são leis, são mandamentos. E Deus não lhe ergueu para o Senhor fazer uma igreja para o Senhor com a sua vontade. É a palavra de Deus. Volte para a palavra de Deus, se encontre com a verdade e coloque sua igreja nos caminhos do Senhor. Tenha humildade. E eu me coloco para o Senhor como o profeta Natan na sua vida. Isso pela misericórdia de Deus. Observação: no Antigo Testamento não há mandamento de condenação ao inferno por quem ingere vinho ou bebida forte. Tá? Compreenda isso. No Antigo Testamento não há mandamento de condenação ao inferno por quem ingere vinho ou bebida forte. Não há. No Antigo Testamento não há. Tá? Da lei, da dispensação da lei para cá, começa a haver umas críticas, já uma preparação para o Novo Testamento, que isso não agradaria, ao ponto de Deus falar para Arão, para os filhos dele, não entrar na tenda da congregação bebido. Isso já é uma tipologia, figura, sinal da vontade de Deus para o dia de hoje, porque hoje nós somos o templo do Espírito Santo, e o Senhor não quer que esse templo aqui ingira bebida, que beba bebida alcoólica, bebida forte. Essa é a vontade do Senhor. E eu quero dizer uma coisa: eu prego para você debaixo de uma unção muito forte do Espírito Santo. Eu prego para você debaixo de uma unção muito forte do Espírito Santo. Isso é palavra de salvação. Quem tem espírito, ouça. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso é palavra de salvação. Então nós vamos ver aqui. Uma prova do que eu estou falando, que no Antigo Testamento não tem mandamento de condenação no inferno, nós vamos ver em Jeremias 35:1. Jeremias 35:1. Jeremias 35:1 e o 2. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Preste atenção o que eu tenho ensinado, o que eu tenho falado. Os versículos que eu citei há pouco contra o vinho e a bebida forte é embriagar-se. Aqui Deus, ele chama esses recabitas, Esses recabitas são um povo de Midian.
Midian é o filho de Moisés com Quetura, é o filho de Moisés, o filho de Abraão com Quetura, desculpa, filho de Abraão com Quetura, tá? Saiu o povo de Midian, saiu Midian, tá? Que são os recabitas, é um povo que serviu a Deus. Deus manda Jeremias chamar a casa dos recabitas e manda beber vinho. Por quê? Porque o pai dos recabitas criou leis que eles não bebessem vinho nem bebida forte e que morassem em tendas, e eles vinham cumprindo isso. Deus do céu viu. E o que é que Deus faz? Chama Jeremias, manda chamar a casa dos recabitas, e Jeremias, quando oferece vinho, eles não tomam os vinhos, eles não bebem o vinho. E quando eles tomam essa atitude diante de Deus, o que é que Deus faz? Manda Jeremias dar o exemplo para o povo, porque o povo não ouvia a palavra de Deus, enquanto que os filhos lá da casa do recabita obedeceram seus pais. Tá? Mas o exemplo que eu quero deixar aqui para você é que o próprio Deus manda Jeremias dar vinho. Isso prova que não há condenação no Antigo Testamento para quem bebia vinho. Havia umas recomendações, umas críticas para aqueles que se excediam na bebida forte, que se embriagavam. Não é o caso aqui. Deus está mandando Jeremias dar vinho, não de forma excessiva. Eu quero que você compreenda isso. Há uma separação no Antigo Testamento. Volto a repetir, tá? Eu volto a repetir. Na dispensação da lei, o Senhor não cria mandamento de condenação, mas a gente encontra versículo de repreensão para aqueles que se embriagam, chega ao ponto de perder o sentido, porque o próprio Deus seria uma contradição. Seria uma contradição Deus repreender quem bebia vinho, e aqui ele está mandando beber vinho. Só que aqui são vinhos de quantidades limitadas, não excessivas, né? Porque se Deus proíbe não beber vinho e aqui ele dá, seria um paradoxo, contradição, tá, irmão? Então compreenda aí. É muito importante você entender. João, capítulo 2, versículo 1. João 2:1. João capítulo 2, 1 até o 11. João capítulo 2, 1 até o 11. E ao terceiro dia fizeram-se uma boda em Canaã da Galiléia. Estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e o seu discípulo para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto eles vos disserem. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações do judeu, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Quando tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele, tá? Então aqui, primeiro sinal de Jesus, primeiro milagre, transformar água em vinho. Eu quero te mostrar um detalhe aqui no seio. Estavam em porta 6 talhas de pedra, 6 talhas de pedra para a purificação do judeu. Cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Vamos dizer 3 metretas. Cada metreta era 40 litros, tá? Então você multiplica 6
6, 40 litros cada metreta. Então 3 vezes 4, 12, são 120 litros, são 3 metretas, cada metreta 40 litros, 120 litros. Aí você multiplica 120 litros pelas 6 talhas de pedra, porque olha o que Jesus diz aqui, ó. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Metretas são medidas de água, são medidas de água. Então Jesus manda encher as talhas, e as talhas são 6 talhas. Então dá um total de 120 litros de água que foram transformados em vinho. 720 litros de água que foram transformados em vinho. Foi muito vinho que o Senhor transformou. É importante entender que o nosso Deus é o Deus de prosperidade. Deus não faz nada pequeno, tudo que Ele faz é medonho. Então foi muito vinho que Ele transformou, tá? Então, observe bem, nós estamos lendo, nós estamos caminhando todo o Antigo Testamento desde Gênesis, tá? Falando sobre a bebida, as dispensações, até onde nas dispensações, até o governo, a dispensação patriarcal poderia beber à vontade. Quando entra na dispensação da lei, começa a haver umas cobranças, tá? Para quem se excedia, para quem bebia vinho de uma forma sem se embriagar, não havia cobrança, era mais para aquele que se embriagava, que perdia o sentido. O próprio Deus manda uma família a tomar vinho, em Jeremias. Preste atenção. Aqui nós estamos vendo Jesus Cristo transformar água em vinho. Isso nós estamos vendo no Novo Testamento. Me escutem, no Novo Testamento. Mas Jesus Cristo estava vivendo o Antigo Testamento, tá? O véu do templo não tinha se rasgado, Jesus não tinha se crucificado, não tinha sido crucificado. Por que eu estou falando dessa forma? Porque você, pastor, e tantos outros pastores, tomam esse versículo para encher a cara, para se embriagar, criando subterfúgio para beber. Pastor, você que está me ouvindo, você já imaginou se Deus não criasse mandamentos contra a bebida alcoólica? Quantos pastores não estariam em cima do altar pregando embriagado, cheio do moço, cheio do vinho, falando bobagem? Quem seria o culpado disso? Deus, porque não criou mandamento, não criou limite, não criou regra. Dá para você me entender isso? Tendo a palavra de Deus proibindo, como nós estamos vendo aqui no estudo, já pastores se embriagam, tomando uísque, tomando cerveja, tomando vinho, conforme o próprio Bispo Macedo dando um mau exemplo. Imagina se o Senhor não coloca esse mandamento. Você está me compreendendo o motivo de Deus não aceitar a bebida alcoólica? Você está me entendendo por que o apóstolo Paulo é usado pelo Espírito Santo para fazer 13 livros da Bíblia, e num desses livros ele criar mandamentos de condenação ao inferno a quem se embriaga? Aqui para frente nós vamos ver esses versículos. Você está compreendendo? Porque hoje seria uma bagunça na igreja do Senhor. Seria gente alcoólatra em cima do altar pregando o Evangelho e falando barbárie dentro da igreja. Uma igreja desequilibrada, em que os irmãos viriam bêbados, embriagados para a igreja. Como poderiam ter noção de assimilar a palavra de Deus, se já vem para a casa do Senhor em sã consciência e não aprende os mistérios da salvação? Como seria essa igreja se fosse autorizada a bebida alcoólica? Está me compreendendo, pastor? Então nós estamos vendo aqui Jesus Cristo transformando água em vinho. Jesus Cristo, me compreenda, nós estamos lendo no Novo Testamento. Que você poderia dizer para mim: pastor, como é que o senhor diz que só no Antigo Testamento? Como é que o apóstolo Paulo no Novo Testamento diz que quem bebe vai para o inferno? Se Jesus no Novo Testamento está bebendo vinho. Mas me compreenda que Jesus Cristo está vivendo o Antigo Testamento. O véu do templo não se rasgou, Jesus não foi crucificado.
Eu vou te mostrar isso parte a parte, passo a passo, para você compreender melhor o mistério. Quantas pessoas têm entrado em condenação por morrer praticando esse ato, por ingerir bebida alcoólica? Você pode dizer, mas pastor, é só um vinhozinho, uma cervejinha, pastor. Muita gente se controla, Deus sabe disso, mas muita gente não. Então a regra, a lei fica para todos. E também tem um detalhe: você diz é uma cervejinha ou um vinhozinho. A Eva no paraíso era uma maçãzinha, era uma Bíblia com um versículo, Gênesis capítulo 1, Gênesis não, vamos dizer paraíso, capítulo 1, versículo 1: não comerei daquele fruto, não comerei daquele fruto no meio do jardim, mas de todos os outros poderei comer. Era um mandamento, era uma maçãzinha, era um frutozinho. E quando ela comeu daquele fruto, ela desobedeceu a Deus e pecou. E hoje nós vivemos nesse caos. E comer uma maçã não traz tanto problema como se embriagar com vinho e com bebida forte. Veja a diferença. A maçã não ia embebedar a Eva nem o Adão. Mas, no entanto, foi tido para Deus como pecado. E hoje nós estamos vivendo esse caos na terra. Eu espero que você seja inteligente para compreender isso. E não crie subterfúgio para se embriagar. Salve a sua alma enquanto você está vivo. Jesus disse que passará o céu e a terra, a palavra dele não há de passar. Nem um tio nem um jota se omitirá, até que tudo se cumpra. Eu vou mostrar para você. Tem um outro versículo que mostra que Jesus bebia vinho, tá? Vivendo no Antigo Testamento. Enquanto o véu do templo não se rasgou, enquanto ele não foi crucificado, estava prevalecendo o Antigo Testamento. O testamenteiro estava em vida, Jesus Cristo. E ele ia completar o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Isso é tudo que o Antigo Testamento, ele olhava para Jesus Cristo. A tenda de Moisés, ali era a tipologia de Jesus Cristo. Tudo era uma preparação para a vinda do Messias. E o Messias estava ali, vivendo o Antigo Testamento. Jesus Cristo, mais do que nunca, é um legalista, vive das leis do Pai. A Bíblia diz que ele, como Deus, obedeceu o Pai até a morte. Então, como ele vai transformar água em vinho, que é errado? Porque não era errado, havia uma crítica para quem se excedia. E Jesus, sendo Deus, com certeza, ele bebeu vinho sem se exceder. Diferente do homem, Jesus é perfeito, é equilibrado e vivia dentro da lei. Espero que você esteja me entendendo. Lucas 7,33. Lucas 7,33. Lucas 7,33. e 34. Diz assim: porque veio João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e dizia: tem demônio. Você está vendo? Nem comia pão, nem bebia vinho. Nazireu. Tipologia, sinal, figura do novo crente. Não beber vinho e cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Tá? João Batista, no ventre da mãe dele, quando se aproximou de Jesus Cristo, tremeu, se mexeu na barriga da mãe dele. Versículo 34. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comelão e bebedor de vinho, amigo do publicano e dos pecadores. Veja que bebedor de vinho. Nem que dissesse aqui bebarrão, que Jesus era um bebarrão que se embriagava. O que Jesus Cristo está falando é o que diziam dele. Compreenda isso. Se aqui no lugar de bebedor tiver: eis aí um homem que é alcoólatra, isso é o que dizia. E se nós usarmos nossa inteligência,
nós saberíamos que Jesus é Deus equilibrado. E se a Bíblia diz que mesmo ele sendo Deus, morreu obedecendo ao Pai, é sinal que ele não se embriagou. Porque no Antigo Testamento havia crítica para aqueles que se embriagavam. Então eu espero que você esteja entendendo isso, tá? Então, Jesus Cristo bebeu no Antigo Testamento, transformou água em vinho no Antigo Testamento, por mais que esteja escrito no Novo Testamento. O Novo Testamento só iria se cumprir, volto a repetir, quando o véu do templo se rasgasse, de alto a baixo, tá? Quando Jesus fosse crucificado, aí encerraria o Antigo Testamento e daria início ao Novo Testamento com algumas mudanças. Você há de convir comigo que há diferença do Novo Testamento do Antigo Testamento. Eu provei aqui para você que há diferença no Antigo Testamento nas dispensações. A dispensação de inocência até patriarcal, você não vê nenhuma crítica para quem bebesse. Noé se embriagou. E no entanto, quem pegou a punição foi Cã. A partir da lei, da dispensação da lei, você não vê mandamento de condenação. Você vê críticas a quem se embriaga, a quem se embebeda. E você não vê nenhuma condenação do inferno, algum mandamento de condenação do inferno. Então, dentro do Antigo Testamento, nas dispensações, houve mudança. Então, do Antigo para o Novo, com a vida de Jesus, houve outras mudanças. Você há de concordar comigo. Nós vamos ver agora, aqui em Mateus 27, 50, 51, diz assim mesmo: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Entregou o Espírito. Jesus ali morreu. Jesus ali morreu. Ele entregou o seu Espírito ao Pai. E por que a Bíblia ela faz questão de dizer que o véu do templo se rasgou? Porque ali estava entrando o Novo Testamento. É uma nova dispensação, a dispensação da graça. A dispensação da graça já não é mais a dispensação da lei. Por isso que a Bíblia aqui relata, através de Mateus, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu Espírito. Jesus ali morreu. E quando ele morre na cruz, aí Mateus relata: o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Nas leis dos antigos povos de Israel, quando se rasgava uma veste, era sinônimo de estresse, era sinônimo de luto. Luto porque alguém morreu. Vamos fazer uma analogia. Tá? Se no Antigo Testamento, nos antigos, quando rasgavam a veste, a lei dizia que era luto. Caifás, ele fez isso na presença de Jesus. Ele se estressou com Jesus Cristo e rasgou as vestes. Procure estudar a Bíblia Sagrada em outros livros, e você vai ver que havia uma lei que o sumo sacerdote jamais poderia fazer isso, porque era luto. Ele estaria blasfemando contra o sacerdócio. E Caifás, no estresse com Jesus Cristo, ele rasgou. Mas mal ele sabe que ali estava havendo um luto. Luto é de morte, porque ali estava encerrando o ministério de Caifás, o sumo sacerdote, que ele era o último sacerdote. Um outro ponto importante: